Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, a gente vai entender como funciona a funcionalidade de replication da solução da Vim Backup Replication. Essa funcionalidade tem o objetivo de gerar uma cópia da sua máquina primária no teu ambiente de virtualização na produção. Ou seja, você tem um ambiente vSphere, por exemplo, Hyper-V, rodando na produção, uma máquina virtual rodando na produção, e a ideia é fazer com que essa máquina virtual rodando na produção, a gente vai considerar a máquina primária, ela seja replicada no site de DR, no segundo site. Então, a gente vai ter uma réplica utilizando a funcionalidade de replicação do Vim, uma réplica assíncrona, ou seja, ela vai estar com um RPO de 2 segundos, por exemplo, utilizando a tecnologia de Continuous Data Protection, ou de 15 minutos ou 1 hora, por exemplo, utilizando a tecnologia de snapshots. Hoje eu vou falar sobre a réplica regular, que é baseada na tecnologia de snapshot do próprio hypervisor, do próprio software de virtualização. Então, ou seja, o que eu tenho aqui em mãos configurado é esse ambiente. Então, aqui eu tenho o gerenciador do vCenter, do ambiente vSphere, que é o vCenter Server. Dentro dele eu tenho um data center e 2 clusters. Um cluster DR e um cluster de produção. A ideia é proteger algumas máquinas que a gente considera crítica no site de DR. Então, eu posso, por exemplo, eu vou considerar essa máquina Linux 1 como sendo a máquina crítica que eu quero proteger no site de DR. Basta chegar na console do Vim, é muito simples. Evidentemente, o ambiente de cluster do teu software de virtualização já tem que estar, isso tudo já tem que estar preparado. Então, aqui em Job, Replication Job, Virtual Machine, eu posso criar o job de réplica job. É, um comentário, né, uma descrição do porquê você está fazendo essa réplica, isso sempre é importante a gente declarar os comentários. E aqui nós temos algumas opções avançadas. Essas opções avançadas, elas são opções. Então, ou seja, você não é obrigado a preenchê-las. Quando você vai utilizar essas opções? Quando, por exemplo, o seu link entre o site de produção e o site DR não for um link tão robusto, ou a sua máquina a ser replicada é uma máquina muito grande. Então, isso vai tomar conta do link por um período muito grande de tempo. Então, a gente consegue mandar um seed, mandar um semente, né? Mandar fazer com que eu faça um processo de restore no site de DR para otimizar o link e otimizar a nossa cópia. O mapeamento o network remapping, ele por exemplo, na produção você tem uma rede chamada produção e no DR você tem uma rede chamada recuperação, por exemplo. Então, a máquina, quando ela viajar quando você for startar a máquina no site DR, ela tem que estar conectada numa determinada rede. Então, aqui você já pode fazer o mapeamento da rede de produção com a rede de recuperação, por exemplo. E o endereçamento IP também você pode mudar. Então, se você tem um intervalo IP na tua produção diferente do intervalo IP do site de DR, você também pode declarar aqui, fazer esse mapeamento. Essa funcionalidade, ela é dinâmica no Windows. A alteração de endereço IP. No Linux, a gente faz via script. Ok, eu não vou usar essas funcionalidades no momento. Next. Seleciono a máquina, aqui no botão Add. Seleciono a máquina virtual que eu desejo proteger, pode ser mais que uma. Como eu falei, eu vou proteger a Linux 1, por exemplo. Proteger duas. Ok. Proteger duas através da replicação. Next. Nesse momento, eu vou selecionar o host destino. No meu caso, é o host de DR. Next. Posso alterar folder, source pool. Esse repositório é um repositório utilizado para otimizar, por exemplo, as próximas sincronizações de incrementais que vão acontecer. Ele é utilizado como checksum, justamente checksum ou uma espécie de relatório
Aqui a gente tem que ele vai utilizar para otimizar o processo de snapshot incremental que será enviado para o site DR. O sufixo, a gente pode colocar o sufixo que quiser, cópia, por exemplo, e a quantidade de restore points que eu quero deixar disponível no site DR. Aqui existe uma limitação do hypervisor. Então, para Hyper-V, o valor máximo aqui é 47 e para vSphere o valor máximo aqui é 28. Na verdade, o Hyper-V ele aceita até 50 checkpoints e o vSphere ele aceita até 32. É que o processo da Vim ele utiliza alguns snapshots como área de trabalho. Next. Next. Posso integrar com a minha aplicação? Então, se eu tenho um Oracle, um SQL, uma base de dados que eu precise garantir a consistência dessa base de dados no momento da réplica, eu posso fazer integração com uma funcionalidade chamada Application Aware. Deixarei agendado para tudo à noite, por exemplo, acontecer a cópia, acontecer o sincronismo, next, e executo agora. Então, nesse momento, a réplica ela vai começar a acontecer. Apareceu já a máquina Linux 1, né? Esse é o descobrimento, né, das máquinas que serão replicadas, e aqui a máquina Linux 2. Então, se nós formos no ambiente de virtualização, a gente vai observar que em alguns minutos, aqui no site de IDR, em alguns minutos, a máquina Linux 1 e Linux 2 estarão disponíveis para a gente poder utilizá-la no futuro, né, quando necessário, quando acontecer a falha no site de produção. Aqui a gente já observa a criação das duas máquinas, a Linux 1 traço cópia e Linux 2 traço cópia, elas já foram criadas no site de IDR. Agora, a depender do tamanho da máquina e do teu link, isso vai demorar mais ou menos. A gente tem como fazer esse cálculo também, né? Durante um processo de dimensionamento da solução, a gente consegue determinar com bastante precisão quanto tempo vai demorar a réplica inicial e também as sincronizações que vão acontecer, por exemplo, a cada hora ou a cada dia. Isso a gente determina no agendamento. Pode perceber que aqui está em 10%. Vou dar uma pausa no vídeo só para a gente não deixar o vídeo muito grande. Ok. Então, já uma das réplicas já finalizou, então já tenho 100% aqui da máquina Linux 1 concluído. A outra já está quase no final. Então, acabou agora. Então, aqui nós temos essas duas máquinas. O que eu faço agora? O que eu faço? Eu posso utilizar essas máquinas de imediato? Sim, pode. Você vai utilizar desde que você tenha tido um problema na tua máquina de produção. Então, se a tua máquina de produção acontecer algum problema com ela, vamos supor que houve lá um desastre, o drive C dela foi perdido, o kernel do Linux, no caso, essa máquina foi perdida, a máquina caiu, não entra mais. E você tem essa cópia aqui, né? Essa cópia você pode usar imediatamente, se você quiser. Evidentemente, não é recomendado que a gente dê o boot, o power on, nessa máquina através do vCenter. A recomendação você vai fazer através desse contexto réplicas. Então, aqui, nessa pasta réplicas, a gente tem as duas máquinas que foram replicadas. Eu vou gravar um segundo vídeo explicando como se faz essas operações aqui. É o failover, planning failover, adicionar um plano de failover. A gente também tem a opção de failback para produção, etc. Somente nesse caso de failover que a gente vai fazer uso da máquina que foi replicada para o site de DR. Ela está lá desligada, tá bonitinha, pronta, em prontidão para que a gente possa utilizar.
Basta a gente fazer agora alguns comandos de failover. Eu vou gravar um segundo vídeo para que não fique tão extenso. É este daqui. Então, basicamente é isso. Então, só para reforçar o porquê que a gente utiliza a réplica. Além do backup, existe o padrão de proteção de dados que a gente adotou atualmente, o mercado tem adotado, que é o que a gente chama de 3-2-1. 3 cópias da mesma máquina, 2 cópias em mídias diferentes e uma cópia off-site. A réplica ela pode te ajudar nessa questão de cópia off-site. Isso não descarta o backup. Inclusive, você pode até ter mais backups dessa máquina, como eu tenho. Essa máquina eu já fiz também alguns backups. Ok? Então, fica dessa maneira. Eu tenho mais algumas ações para fazer para, de fato, utilizar essa VM que foi replicada, e é a parte de failover, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Conta comigo. Se precisar de alguma coisa, manda uma mensagem, seja aí via LinkedIn ou qualquer tipo de rede social, até mesmo no meu WhatsApp também. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.